Hoje vamos falar sobre O Nome do Vento, um dos livros de fantasia medieval mais bem escritos da história, que também é muito ame-o ou deixe-o. E honestamente eu acho que você deveria ler esse livro quanto antes, porque daqui a 10 anos talvez você não consiga mais. Escrito por Patrick Rothfuss, O Nome do Vento é um livro de fantasia medieval escrito em 2007 e que deu uma boa renovada nas histórias de fantasia. Esse livro é uma desconstrução da lenda do herói. Sabe aquelas histórias que tem sempre um herói lendário que já fez de tudo? Ele matou dragões, salvou donzelas e saiu de situações impossíveis de forma mirabolante? Então, esse herói é Kvolt, mas as lendas sobre Kvolt foram exageradas pelo povo. E o nosso herói vai, neste livro, contar exatamente quais partes foram exageradas, quais partes são verdade e como elas aconteceram. Basicamente, o livro começa apresentando o personagem principal e mostrando que ele é um herói aposentado. As pessoas ao redor dele não sabem quem ele é, mas contam histórias incríveis sobre os feitos que ele fez. Até o dia que aparece um escritor famoso que sabe quem é Kvolt e pede para contar a história dele. O herói aceita, mas propõe que ele vai precisar de 3 dias inteiros para contar a sua história. E é assim que Patrick Rothfuss, o autor do livro, faz para dividir essa grande história em 3 livros, onde cada livro conta um dos dias da contação de história de Kvolt. É basicamente Entrevista com o Vampiro versão herói medieval. E o herói aqui, como eu já falei antes, ele vai fazer uma desconstrução do próprio mito dele. E isso é muito legal, porque ao invés de tirar o brilho do personagem, você acha que ele é ainda mais legal. Você acaba percebendo o quanto o próprio Kvolt é um cara que é genial. Sem brincadeira, Kvolt é um personagem extremamente sagaz, genial, um mago talentosíssimo, um músico muito foda e ele consegue sair de qualquer situação usando a sua língua afiada e suas balls of steel. Mas nem tudo são flores e por outro lado, Kvolt também pode ser um personagem meio pedante, um pouco chato e muito arrogante. Sem contar que às vezes ele faz umas coisas que são um pouquinho burras. E o livro como um todo pode ser um tanto quanto machista, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Para saber se você vai gostar desse livro ou não, é muito difícil dizer porque você precisa ler o livro e conhecer o personagem do Kvolt. Se você fizer um balanço entre as coisas que você gosta no personagem e as coisas que você não gosta, você vai chegar ao resultado final que vai lhe dizer se você gosta ou não do livro. Até porque o personagem é basicamente 80% do livro. De minha parte, eu acho que o livro é bom sim. Eu acho que o fato dele ser arrogante e um pouco burro às vezes, acaba sendo um contraponto legal para toda a genialidade que esse personagem tem. E convenhamos, é divertido às vezes você ver um personagem que é basicamente perfeito se ferrar às vezes porque ele é arrogante. Eu vou deixar os spoilers sobre esse livro para um outro vídeo ou para uma live. Deixa aí nos comentários se você acha essa ideia legal. Mas agora eu quero falar para vocês a minha teoria de que você deve ler o livro quanto antes, porque se você esperar mais uns 10 anos vai ser muito difícil ler esse livro. O Nome do Vento é um livro muito amado pelos seus fãs, porque além da desconstrução genial e do personagem muito carismático, o livro traz também um mundo de fantasia muito bom. Você vê que o Patrick Rothfuss realmente se empenhou muito em escrever esse livro, em trazer à vida uma história repleta de minúcias que são muito gostosas de você ler. Ele criou diversas línguas, sotaques, sistemas monetários, um sistema de magia que é muito legal, diversas cidades, raças e povos. E outro ponto muito positivo do livro são os mistérios que ele te mostra logo no início da trama. Porque quando você começa a história, você sabe alguns dos feitos incríveis que o Kvolt fez, mas você não sabe quais deles são verdade. Tentar descobrir como ele vai chegar nos pontos da história que você já conhece, ou qual é a forma criativa que o autor achou para fazer uma situação que gere uma lenda daquela forma, é muito legal, intrigante e muito bom de você chegar na conclusão. Por outro lado, muitas pessoas não gostam tanto assim do livro por causa de algumas coisas que são bem difíceis de refutar. Um dos primeiros fatores que faz com que as pessoas não gostem do livro é o fato de que ele é meio lento. E realmente o autor se deu todo o tempo do mundo para explicar minuciosamente quais são os detalhes
detalhes de cada parte da história. Para ter uma ideia, se você não passou daquela parte do condado de O Senhor dos Anéis, eu acho que você vai ter dificuldades sérias com esse livro. O segundo ponto é que muita gente não vai com a cara do Kvolt. E como eu falei antes, se você não gosta do personagem, você não vai gostar da maior parte do livro, não tem jeito. O Kvolt é realmente muito arrogante e às vezes um pouquinho estúpido. Não que eu acho que isso é um grande problema, mas algumas pessoas podem realmente achar que isso é um pouco chato. Principalmente naquelas partes onde tudo dá certo para ele, quando não deveria dar. E por último, algo que eu vi em muitas discussões sobre o livro é o fato de que o livro é um pouco machista. Um pouco não, em algumas partes ele é bastante. O Nome do Vento é o primeiro livro da trilogia e ele acaba contando muito mais a história da infância e adolescência do Kvolt. E o Kvolt estava com os hormônios até a tampa, então toda mulher que ele encontra acaba sendo descrita como uma grande beldade. E no fim, todas elas acabam tendo uma queda por ele. Se você já viu qualquer anime com um personagem fodão e um verdadeiro harém de beldades ao seu redor, é basicamente isso. Personagens femininas aqui existem muitas vezes para serem salvas pelo personagem principal, ou então elas acabam sendo o alvo da paixão de Kvolt, que em algumas partes acaba sendo um grande stalker. Até uma personagem que é para ser assustadora, uma agiota cruel, acaba se tornando mais uma mulher bonita que tem uma queda pelo Dom Juan Kvolt. E eu confesso que eu fiquei meio chateado com isso. Tem até mesmo um grande clichê dos animes, que é o personagem dentro de um quarto com uma mulher super sexy que acabou de sair do banho e está apenas com uma toalhinha. Mas é claro que dentro da história do personagem tudo faz sentido. É porque o Kvolt, na verdade, ele é um narrador não confiável. Por exemplo, tem uma parte onde ele está descrevendo uma mulher e uma pessoa que está ouvindo a história fala que ele conheceu essa mulher e ela não é tão bonita assim. Ou seja, no fim a gente não sabe se o Kvolt realmente acha essa mulher tão bonita assim ou se ele está apenas exagerando um pouquinho para florear a história. Para muita gente isso acaba com a história, mas eu consigo relevar essas partes. Eu tenho que falar que muitas vezes revirei os olhos porque realmente é um pouquinho pedante às vezes. Mas temos que lembrar que esse livro foi lançado em 2007 e que na verdade a história foi escrita muito antes, porque o autor demorou 7 anos para lançar esse livro. Ou seja, naquela época não havia uma preocupação tão grande em escrever personagens femininas mais fortes. E é por isso que eu falo que você deveria ler esse livro quanto antes, porque esse tipo de clichê de Power Fantasy vai se tornar insuportável dentro de alguns anos. E não só isso, muitos livros que foram lançados depois de O Nome do Vento foram feitos de forma a copiar algumas das ideias desse livro. E isso vai fazer com que daqui a alguns anos, quando você finalmente for ler O Nome do Vento, você fale que, eu já vi isso em outros livros, não tem nada de novo aqui. Então, leia esse livro agora, enquanto você ainda tem tempo. Ao final de tudo, eu gostei muito de O Nome do Vento. Eu acho que como o primeiro livro de uma trilogia ficou muito bom, o mundo ficou muito rico em detalhes e essa pegada mais pé no chão faz o livro ser muito interessante. Sem contar que eu acho que o Kvolt é um personagem muito legal e que o sistema de magia é realmente genial, digno de um clássico de fantasia medieval. No hall da fama dos livros de fantasia, eu acho que esse livro merece um lugar de destaque entre os melhores. Mas se você apontar um arco e flecha para minha cabeça e me obrigar a escolher, eu diria que os livros do Brandon Sanderson, os livros da trilogia O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb, os livros de Nárnia e os livros do Senhor dos Anéis são bem melhores. Mas qual livro de fantasia medieval você acha que é melhor? Comenta aí embaixo pra gente saber. Ou comece uma conversa com a gente lá no Facebook, no grupo do Heroicamente. Não esquece de antes curtir esse vídeo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que está pensando em começar a ler O Nome do Vento. Lembrando que a gente está participando do desafio Melios. Se você tiver 30 segundinhos, vota na gente. Eu vou deixar o link ali embaixo para você votar, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!